Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Nesse horário, você já sabe, a gente sempre traz uma perspectiva aí do que está acontecendo com o mercado do boi gordo. Tivemos um ano interessante de ser analisado, estamos terminando aí o ano com uma certa recuperação de preços até, no entanto, está longe daquilo que o pecuarista, que o produtor gostaria de ver. Mas com que expectativas a gente começa 2024? O que a gente pode esperar, principalmente nesses primeiros meses do próximo ano? Tudo isso a gente vai conversar agora com Laura Rezende, lá da Agrifato. Está aqui a Laura já no vídeo com a gente. Seja bem-vinda, Laura. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender esse cenário. Eu falei de um ano complicado, difícil, de altas e baixas, mas encerrando até que melhor do que muita gente esperava, certo, Laura? Dá para dizer isso? Bom dia, Alex. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, talvez preços melhores, né? Depois daquele susto de boi de R$ 200, R$ 190 no estado de São Paulo. Agora a gente já está vendo um mercado mais recuperado, né? Hoje a gente fala num boi comum São Paulo 240, boi China 250. Então, um cenário com certeza mais positivo do que nós já tivemos, mas ainda longe do que o pecuarista espera de fato, né? De preços. E, infelizmente, é uma previsão que a gente acredita que tende a continuar, tá? Para o ano de 2024. Nós Muito. estamos vendo um ano, né? Acho que é legal a gente fazer um balanço. Agora, nós estamos na finaleira aí já, né? Dezembro, entrando na segunda quinzena. Acho legal a gente fazer um balanço, né, desse ano, inclusive utilizando os dados do IBGE que foram divulgados na semana anterior. Quando a gente olha para abate durante esse ano, o IBGE tem um desfalquezinho, né, um delay na divulgação dos dados, mas quando a gente olha o terceiro trimestre de 2023 foi o maior abate para um terceiro trimestre da história, tá? Nós tivemos aí quase 9 milhões de cabeças sendo abatidas nesse terceiro trimestre, então um volume bastante significativo, o que representa aí para nós um incremento de 12% frente ao terceiro trimestre do ano passado. E quando a gente olha de janeiro a setembro, né, nós observamos aí um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado também, e sendo o maior volume desde 2014. Quando a gente olha nos dados preliminares que a gente tem agora, né, de abates para o mês de novembro, nós também olhamos um volume, né, pelo menos projetamos, que seja um volume muito significativo, quase o maior, ou se não vai ser o maior novembro, né, o novembro com o maior volume de abates da história, vai ser aí um dos maiores, tá? A gente projeta, inclusive, um incremento em relação ao que foi o novembro do ano passado, de 21%, tá, no volume de animais a sendo abatidos. Então, realmente, muito boi chegando na linha, e um contexto de mercado doméstico arrefecido, né? A gente está vendo aí a situação econômica brasileira como um todo ainda bem debilitada, né? Então, baixo poder de compra da população, e apesar desse novembro tá trazendo notícias boas, como já se era esperado, né? Clima de final de ano aí, mesmo assim, a gente não está vendo o boi conseguir alavancar, né? Ter força para subir além desses 250 que estão sendo atualmente, por toda essa conjuntura que a gente tem falado, né? Realmente tem muita oferta e o mercado não está conseguindo absorver. Carcaça casada, para você ter uma ideia, não está conseguindo, tá? Até então, alavancar aí dos R$ 16,50 pro boi castrado no estado de São Paulo. Semana passada tentaram colocar essa carcaça casada a R$ 17, já começou a travar no mercado, voltou para R$ 16,50. Então, é um dos fatores aí que tem limitado também esse boi não passar desses R$ 250 por arroba, né? Então, enquanto o mercado doméstico não conseguir suprir essa sobreoferta que nós estamos tendo de animal, possivelmente nós vamos ver o mercado ainda bem chateado aí para o ano que vem. Bom, vamos então retomar esses números da oferta que são bem importantes aí para até a gente entender o que aconteceu esse ano. Você falou de um terceiro trimestre 12% mais ofertado do que o mesmo período do ano passado. Quando você compila os números de janeiro a setembro, a gente tem um aumento aí de 10% em relação ao ano passado. Pelo que eu entendi, esse número de abates aí de janeiro a setembro ficou perto de 25 milhões de cabeças, é Perfeito. isso? vinte e quatro vírgula Isso oito. mesmo.
É o maior desde 2014, Laura. 2014. Tá. E a gente já tem uma expectativa para novembro aí, e novembro incrementando essa oferta justamente nesse período de final de ano aí. Dá para a gente dizer que o ano vai encerrar, quando a gente compara ou projeta aí de janeiro a dezembro, vai encerrar com um grande número de abate aí, um volume muito maior de animais abatidos, Laura? Com certeza. A nossa projeção aí é que o dezembro se encerre, né, com o final do ano se encerrando, o ano de 2023, nós vamos ter um abate de 33 milhões de cabeças, tá? Que representa para nós um incremento aí de 12% no comparativo. E aí, quando a gente olha para uma via que é importante, né, não é a mais relevante, mas é a via da exportação, a gente observa que as exportações, apesar de estarem bem aquecidas em volume, né? Preço a gente já tem falado disso há um tempo, né? Foi praticamente o 2023 inteiro, mas preços deixando bastante a desejar. Quando a gente olha para volume, é uma via muito importante que está dando para nós um alívio, né? Na disponibilidade de carne, porque as exportações provavelmente nós vamos fechar 2023 como o segundo melhor ano no quesito exportação, tá? Um incremento aí de 1%. No total de bovinos, no total de carne exportada, perdão. Então, vai ser provavelmente o segundo melhor ano, perdendo apenas para 2022. Então, é uma via importante de escoamento da produção que a gente vai ter, mas mesmo assim não está conseguindo aliviar, né? Então, só a gente fazer a conta, né? 12% a mais no volume de animais abatidos e apenas 1% de crescimento na via de exportação. A gente observa que não está sendo suficiente para diminuir a disponibilidade de carne do mercado doméstico, já que a população não está com um poder de compra elevado. Então, a gente teria que diminuir o volume de carne disponível para a gente ver preços melhores aí. E, infelizmente, devido a essa oferta numerosa, a gente não está conseguindo diminuir esse volume ainda disponível para o mercado doméstico. Essa análise é importante porque quando a gente tinha uma exportação pujante, mas uma oferta restrita, a exportação sim conseguia colocar preço no boi gordo, né, Laura? Agora, a gente tem um mercado onde, apesar das boas exportações, bons volumes, não tem preço, como você colocou, mas tem bons volumes, a gente não consegue aí fazer com que esse mercado fique enxuto o suficiente para colocar preço na arroba, né? Exatamente. É aquela balança de oferta e demanda, né, Alex? Os preços eles são dados por esse equilíbrio ou desequilíbrio da oferta e demanda que a gente tem. Então, se a gente tem mais carne sobrando para o mercado doméstico, no mercado doméstico, para a gente ver preços mais altos, a população deveria estar demandando muito. E não é o que a gente tem visto, né? Então, as exportações, apesar de estarem muito boas em volume, né, só vai perder possivelmente para 2022, né? E lembrando que, né, a gente fazer um retrocesso, né, durante o que nós tivemos esse ano, a gente lembrar lá em fevereiro, teve aquele caso, né, de suspeita de vaca louca atípica, que deixou aí as exportações para a China travadas em quase 3 meses. Então, se não tivesse esse travamento das exportações para a China nesses 3 meses, que foi de fevereiro, março e abril ali, nós possivelmente teríamos até um 2023 melhor do que nós tivemos em 2022, tá? Bem Batendo, lembrado. sendo o melhor recorde de exportação. Bem lembrado. Só entendendo então o que aconteceu. A gente teve volume, bom volume, mas não teve preço. Quem ou o que, né, justificou esse menor preço aí no mercado internacional, Laura? Alguns pontos, né? Primeiro, China. China tem pressionado bastante nos preços, né? Eles estão num período, né, num processo econômico lá que tem deixado bastante a desejar. Tinha-se uma expectativa muito positiva, né, com a reabertura do mercado chinês pós-Covid e tudo. Essa expectativa ela foi frustrada. A gente está vendo uma economia chinesa bem aquém do que se era esperado. Então, isso influencia lá no consumo de carne bovina, no poder de compra da população chinesa, da mesma forma que a gente vê aqui no Brasil, né? Uma economia fragilizada, a população tem menos poder de compra, isso ocorre também lá. Então, esse é um ponto, né? Alguns outros pontos em relação à economia chinesa e à conjuntura chinesa como um todo, eles estão se desenvolvendo
para aumentarem sua produção de carne bovina também, né? Os chineses têm uma política de tentar ser pelo menos um pouco autossuficiente, não depender tanto do mercado internacional também, e eles estão fazendo isso também para a carne bovina, então esse é um ponto também que tem influenciado, tá, nessa pressão chinesa aí. E o outro ponto é a Austrália, né? A gente está vendo a Austrália aí se tornando bem mais competitiva no mercado internacional. Só para vocês terem uma ideia, hoje a arroba brasileira está sendo precificada a média de US$ 48, tá? E a australiana a US$ 39. Então, está bem mais competitiva do que a brasileira e eles ganham, inclusive, por posicionamento, né? Geográfico mesmo, questões logísticas. A Austrália está mais próxima ali do território chinês, que é o nosso maior comprador hoje, né? Então, eles ficam mais competitivos aí, pelo menos em preço. Volume, o Brasil ainda é o maior, que tem, falando em preço e volume, o Brasil ainda é o principal país, tá? Mas a Austrália tem abaixado, digamos assim, o patamar mundial de preços da carne. Isso é um ponto bastante relevante também. No ano passado, para vocês terem uma ideia, hoje o que está US$ 39 por arroba Austrália e 48 Brasil, no ano passado, a Austrália estava US$ 70, tá? E o Brasil a 52. Então, um cenário totalmente diferente, que o Brasil estava muito mais competitivo, né? O parâmetro global de carne bovina, de preços de carne bovina, estavam bem mais altos. Hoje não. A gente vê esse contexto aí, que tem dado aí nos preços, né, de carne bovina exportada, né? Inclusive, um ponto importante até se falar, chineses, no intuito de baratear ainda mais a tonelada de carne bovina, eles estão usando bastante frete de retorno, que é aquele frete que não vem proposital para pegar aquela carne e voltar, né? Então, isso se dá um frete mais barato, mas também um frete que demora muito mais para chegar. Então, por isso que a gente viu, principalmente, essa oferta, né? Essa demanda, na verdade, externa, né? De carne bovina tão pujante aí no mês de novembro. Novembro nós tivemos recorde de exportação, quase 187, na verdade, mais de 187 mil toneladas de carne bovina in natura sendo exportados, um volume bastante relevante, justamente por essa maior demanda dos chineses a tempo de chegar lá para o Ano Novo Chinês. Por estarem pegando esses fretes de retorno, eles precisam, né, de ter uma antecipação um pouco maior, por serem fretes mais demorados para chegar. E agora, o dezembro, é o mês limite, né, para que essa carne chegue em território chinês a tempo do Ano Novo chinês, que é a maior demanda deles por não só proteína bovina, mas todas as proteínas de uma forma geral. Então, eles estão aí com os dias contados, né, para acelerar essa compra de carne bovina para que consiga abastecer o mercado interno deles. A gente tem uma outra questão também em relação à China, que é em relação aos estoques, né, de carne bovina. É muito difícil quando a gente fala em relação ao estoque, principalmente, né, notícias, na verdade, de uma forma geral, da China, né, eles são bem restritos na questão de divulgação de informações, etc. Mas o que a gente tem visto é que, aparentemente, eles estão com estoques confortáveis também, tá? Então, esse é um outro ponto que influenciou aí pra gente nesses preços mais baixos pela carne bovina de uma forma geral em 2023. Não é que a China não está demandando e muito bem ainda, e não só a China, outros mercados também comprando bem a carne brasileira. O único entrave aí é o preço internacional. A carne australiana competitiva aí com a carne brasileira. Pelo que você passou de números aí, é quase US$ 10 de diferença aí, Laura, no preço em dólar aí da carne brasileira para a carne australiana. É Exatamente. bem competitiva, tá bem competitiva essa carne australiana, né? Exatamente, bem competitiva. Aí você converte isso para tonelada, né? Quanto não dá aí de diferença no preço? É. Bom, então tá. Então a gente tem esse cenário em 2023. Agora, vamos avançar para 2024. Você já adiantou para a gente que não está muito animada, com boas perspectivas, pelo menos no começo, nesse começo de ano aí. Por quê, Laura? Queria muito dar notícias mais positivas e falar que a gente está bastante animado, que 2024 nós já vamos ver uma virada de ciclo, mas não é a nossa expectativa, tá? O nosso cenário base é muita oferta de fêmeas ainda, tá? Descarte elevado de fêmeas a gente projeta para 2024. 2023 foi o primeiro ano de descarte de fêmeas desse ciclo. Nunca na história da pecuária brasileira nós tivemos só um ano de descarte de fêmeas, foram pelo menos 2 anos.
Então, a gente projeta que 2024 ainda se tenha, com base no histórico e também com base no que nós estamos vendo, né? Por que o pecuarista decide em descartar ou reter as fêmeas, né? Principalmente pelas margens da cria. As margens da cria já têm melhorado um pouco, a gente viu os preços do bezerro parando de cair, as margens dando uma melhoradinha, mas né, não é algo ainda que a gente veja um estímulo ao criador, né, em reter essas matrizes, em investir realmente na atividade. E às vezes, por mais que ele tenha essa visão de que, olha, é um momento interessante para eu vender, para eu reter, na verdade, né, porque se tá barato agora, vai estar caro lá na frente, né, eu acho que essa disseminação de conhecimento tem trazido a muitos pecuaristas aí essa visão já de mais longo prazo e tal, de investir na atividade quando, justamente no momento ruim, né, para colher lá na frente. Mas a questão não é nem essa, a questão é necessidade de aumentar a receita, de fazer caixa, né? Porque aquele bezerro que chegou a ser negociado a R$3.800, R$3.900, eu vi bezerro sendo comercializado aí, agora esse mesmo animal está sendo vendido a R$1.800, R$1.900, R$1.600, eu vi bezerro ser comercializado também. Então, o criador, ele precisa fazer margem de alguma forma. Então, a gente ainda vê que se tem um desestímulo à atividade de cria, ainda vai se ter um descarte elevado de fêmeas durante o ano que vem, tá? Então, esse é um dos pontos que nos faz crer que vai ter uma oferta mais numerosa de carne, não tão numerosa talvez quanto foi hoje, a gente projeta uma estabilidade de abates do ano que vem, mas esse ano, né, já está se cumprindo aí um abate tão numeroso, que a gente comentou aqui, 12% de incremento aí no volume de animais abatidos, a gente espera aí que 2024 seja em linha no quesito oferta, por essa questão do descarte de fêmeas, e também um outro ponto, quando a gente olha lá, né, a gente sabe que o produto da pecuária, ele demora a ser colhido. Então, diferentemente aí do grão, que é 3 meses, aí você está colhendo o produto que você plantou, aquela sementinha que você plantou, na pecuária a gente demora 3, 4 anos, né, para ver esse produto da semente lá sendo colhido, e é justamente o que está acontecendo agora. Lá em 2021, a gente plantou uma sementinha que foi a sementinha de retenção de fêmeas. Então, nós aumentamos a capacidade produtiva de carne bovina do Brasil lá em 2021. E agora a gente está colhendo em 2023, 2024 esse plantio, né, do que foi a colheita do plantio que foi realizado lá em 2021. Então a gente tem muito animal no contexto macro para ser desovado ainda, que precisa ser abatido, né? Depois que o bezerro já caiu da vaca, não adianta, ele precisa chegar na linha de abate de uma forma ou de outra. O que vai mudar é a viabilidade de manejos mais intensivos para talvez adiantar um pouco mais esse animal, né? O peso ao abate também, de às vezes mais leve, um pouquinho mais pesado, isso realmente muda. Mas depois que o animal caiu da vaca, né? Ele tem que chegar na linha de abate de alguma forma. Ô, Então a gente Laura, projeta que esses animais vão chegar ainda em 2024. a gente Sim, tem Alex. ouvido falar bastante dessa questão das pastagens não estarem prontas, e isso pode de alguma forma influenciar na oferta de início de ano, e você chamando a atenção para um cuidado com o aumento de oferta. Como é que a gente entende essas duas questões aí? É a fêmea que vai aparecer? O boi realmente vai atrasar? Enfim, qual a expectativa de vocês em relação a essa conjunção aí de fatores pasto e oferta? Perfeito, Alex. Você entrou num ponto que tem tirado o sono aí de muitos agricultores e pecuaristas no Brasil, né? Que é essa condição de pastagens e de lavoura também bem ruins, né? Pela falta de chuva. Os efeitos aí, né? Que a gente está tendo do El Niño, né? Isso realmente traz uma problemática não só para a agricultura, que a gente sente na pele, mas também para a pecuária, né? E tem muito se falado em relação a vai faltar boi em janeiro, porque não tem pasto, e enfim, sem pasto o boi não sai, né? A gente também enxerga isso. Nós estamos acompanhando aí a situação de pastagens a nível Brasil, né? A gente está observando bastante essa irregularidade de chuvas, uma região chove um pouco mais, outra totalmente seca, essa falta de constância da chuva. A gente está em dezembro aí a gente ainda não viu uma firmeza, grande parte, principalmente Brasil Central e Norte, né? Então isso realmente tem dado uma dor de cabeça danada aqui para a gente. Porém, qual que é a nossa visão, tá, em relação aos efeitos do El Niño e essa falta de chuvas que nós temos observado? Primeiro momento, sim, o atraso da entrega desses animais. Então, a chuva caiu, firmou, né, estação chuvosa, vamos colocar ali 60 dias para esses animais começarem a sair. Se até agora a gente não está vendo as chuvas firmarem realmente para melhorar a pastagem, isso vai, de fato, atrasar a entrega desses animais. Então, nos causaria, assim, uma menor disponibilidade, pensando em sazonalidade, tá? Mês comparado o que a gente está tendo, o que a gente teve, por exemplo, em janeiro do ano passado, que a gente está tendo hoje.
pensando em nível de entrega relacionado a pasto, realmente a gente vai ter um volume um pouco menor, porque os animais não vão conseguir sair, mas a gente tem que lembrar desse contexto macro que nós estamos vivendo, que eu comentei com vocês. Então, tem muito animal para sair de uma forma geral, né? E aí, no primeiro momento, efeito do El Ninho, realmente, as pastagens aí atrasando a entrega desses animais, porém, a gente tem que ver o efeito na categoria de fêmeas, que é o que a gente estava comentando, né? Os primeiros meses aí do ano, a gente tem as fêmeas participando percentualmente muito mais do total abatido, por questões de manejo reprodutivo mesmo, e a gente sabe que sem pasto, a fêmea também não ganha score corporal, score corporal ruim ali, as fêmeas têm dificuldade de emprenhar, então diminui a taxa de prenhez e aí aumenta o descarte de fêmeas. Então, aí, nós podemos ver as fêmeas suprindo, né, essa falta de boi, de pasto, as fêmeas poderiam suprir ali. Lembrando que em março desse ano, não lembro se a gente já comentou aqui na gravação, né, mas em março desse ano, as fêmeas chegaram a representar 49% do total abatido. Então, as fêmeas realmente, nos primeiros meses do ano, principalmente, nos primeiros 4 meses, as fêmeas têm uma relevância muito grande, quase metade do que foi abatido em março desse ano, por exemplo, foi fêmea. Então, as fêmeas poderiam suprir, essa que é a nossa grande preocupação, né? Então, E primeiro momento só, lá atrás. desculpa, Laura, só complementando, mesmo que haja um atraso na entrada dessa oferta, em algum momento ela vai chegar, né? Perfeito, exatamente. E essa que é a nossa preocupação. O fato é, tem boi para sair, ele vai sair mais leve, ele tem que sair de alguma forma, né? E aí que é a nossa grande preocupação lá para a boca da safra, quando for para arrumar para a estação seca, né? Que o pecuarista tem que se planejar, vender um pouco de animais ali para passar por aquela estação seca com a lotação mais baixa, conseguir passar por aquela estação, né? E aí, com uma condição de pastagens piores de uma forma geral, o que o pecuarista vai ter que fazer? Diminuir a taxa de lotação da propriedade. E como que é uma das principais formas de diminuir a taxa de lotação? Vendendo animal. Então, a nossa preocupação é o maio aí, né, que é o mês de referência para a gente da safra, ter um volume ainda mais expressivo por essa necessidade do pecuarista em ter que abater animal, tá? Para conseguir passar essa estação seca aí do ano com uma taxa de lotação menor. Ano de El Niño também, a gente entende que as chuvas cessam mais cedo, né? Então, vendo as chuvas cessarem já a partir de abril. O que nos preocupa também, que foi totalmente diferente do que nós vimos esse ano, né? Esse ano a gente viu algumas regiões chovendo em agosto, né? Então, a gente projeta que o ano que vem seja um ano diferente também nesse alongamento, né, das chuvas, né? Que sejam chuvas que cessam mais antecipadamente, né? E isso nos preocupa em relação à safra, com essa oferta maior. Porém, já olhando para uma entre-safra, seria o contrário. Porque se nós tivermos quebra de safra de milho, como já é projetado, preços do milho mais elevados, inviabilidade do confinamento, a gente sabe que o percentual de custo do confinamento tem uma relevância, uma ligação muito grande com os preços do milho, né? Então, confinamento caro diminui taxa de lotação de confinamento e diminui a oferta de animais a serem abatidos na entre-safra. Ou seja, uma safra mais intensa, com os preços cedendo mais, e uma entre-safra também mais intensa, com os preços, só que agora os preços subindo mais por essa menor oferta de animais, e o que faz bastante sentido quando a gente olha para ciclo pecuário também, né? Pensando que em 2025 a gente já projeta uma virada de ciclo pecuário, então a gente sabe que essa virada também não acontece no estralar dos dedos, né? De uma hora para outra, e aí pensando no segundo semestre de 2024, já arrumando, né? Já caminhando para aquele momento de 2025 ali em que a gente veria virada de ciclo. Então, o preço já começando a se recuperar, não só para boi, mas principalmente também para bezerro. Muito bem. Diante dessa expectativa, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços, na sua opinião, Laura? Preços da arroba. Alex, eu acredito que vai ser um ano que nós não vamos ver preços tão ruins como nós vimos esse ano, tá? Acredito que esses preços de 190, R$ 200 que chegou por São Paulo, nós não vamos ver mais, né? Vamos torcer para isso, na verdade, né? Porque isso a gente sabe que destrói toda a cadeia, né? Não é viável para nenhum, principalmente no contexto de milho caro, né? Que é o que a gente projeta também para o ano que vem. Mas eu acredito em preços. Eu acredito que esses 250 que nós estamos vendo hoje, que inclusive a Bolsa já chegou a precificar até mais de 250, né? Se a gente olha para o contrato de janeiro, por exemplo, chegou a ser precificado até R$ 253. Eu acredito que são preços interessantes. E aí, inclusive, acho que vale o alerta aqui, né? Para os pecuaristas darem uma olhada com carinho para esses preços que estão hoje na Bolsa sendo precificados. Um boi próximo ali de 249, 250 para um primeiro semestre, né, de 2023, porque nós enxergamos que esses preços são patamares interessantes já
para serem comercializados. Eu acredito que nós vamos ver variação aí de preço de 230 a 260, tá? Abaixo de 230 não acredito que nós vamos ver durante o primeiro semestre, principalmente do ano que vem, mas acima de 260 também, que seria um boi R$ 10 mais caro do que a gente tem hoje, eu acho difícil. Isso para a base São Paulo. Então, acredito que vai ficar nesse range ali, né? Ali na safra, um boi chegando a 230, com preços mais chateados, mas em momentos em que a gente tem uma oferta um pouquinho menor de animais, a gente veja preços aí podendo se valorizar até R$ 5, R$ 10 além do que está hoje. Mais do que isso, eu acho realmente complicado. Legal. Muito boa análise, Laura Rezende, muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo aquela pitadinha diferente aí para botar o pecuarista para pensar, enfim, para que ele possa se planejar também diante das perspectivas ou dos cenários que estão se formando aí pela frente. Obrigado, viu, Laura? Volte sempre. Muito obrigada, Alex, e excelente final de ano aí, boas festas a todos. Para você também, grande ano, que a gente possa conversar bastante em 2024. Com certeza. Um abraço. Abraço para você. Tá aí, Laura Rezende Agrifato, trazendo as informações do mercado do boi, um pouquinho do que aconteceu em 2023, expectativas aí para 2024, principalmente para esse início de ano. A Agrifato está entendendo que a gente ainda não vai ter uma virada de ciclo, não. O volume de animais ainda no primeiro semestre deve ser grande, influenciando preços, talvez não derrubando preços, mas mexendo levemente aí com as cotações. A Laura acredita que um preço para 2024 para o primeiro semestre esteja no intervalo entre 230 a 260 reais por arroba, ou seja, sem grandes mudanças em relação ao que a gente está vendo atualmente sendo praticado pelo mercado. Bom, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. De olho na tela, a gente tem um dezembro caindo 0,42% a R$ 246,95, um janeiro 247,65, queda de 0,64%, fevereiro a 247,50, queda de 0,6%, e o março 246,95, recuando 0,82%. O indicador CPEA ontem teve recuo de 0,86% a R$ 248,65. São os números de fechamento de fechamento não, de andamento do mercado. A bolsa lá em São Paulo fecha mais tarde um pouquinho. A gente está mostrando aí o andamento do mercado nesse momento negativo, para que você possa entender o contexto e principalmente entender o que está acontecendo aí nas negociações. Então fica aí a dica, a gente tem um mercado futuro negativo nesse momento, mas temos negócios ainda fluindo bem, dá para dizer assim, com preços na casa aí dos 240, entre 240 a 250 reais em São Paulo é a referência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.